Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my. Olá meninas, meu nome é Patrícia, eu criei um canal para estar ajudando vocês em relação a como é estar grávida na adolescência. E eu vejo que esse tipo de vídeo é muito procurado porque realmente é uma coisa que assusta a gente. E assim como eu procurei ajuda, tenho certeza que eu vou estar ajudando vocês de alguma forma, espero. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a minha descoberta, a minha e do meu namorado, e como a gente está reagindo agora, né? E como a gente reagiu antes. E foi o seguinte, eu comecei a namorar com 14 anos e dali eu dei início à minha vida sexual. E eu não sabendo muitas coisas, eu fui desprevenida porque minha mãe nunca teve essa relação comigo, com as minhas irmãs, de contar sobre isso, de falar um pouco sobre isso. Eu fui aprendendo com meu namorado. Mas a gente foi irresponsável muitas vezes. E aí foi que eu e meu namorado decidimos começar a usar o anticoncepcional, que eu usei durante um período de 2 a 3 meses, e logo depois eu comecei a achar coisas na internet, tipo que tava dando câncer de não sei o que, essas coisas assim. Ficamos com medo e eu parei de tomar. E aí por diante continuamos sem nos proteger. E foi daí que a gente tirou uma conclusão que eu não poderia engravidar, por conta de a gente estar anos juntos e eu nunca engravidei, entendeu? E minha menstruação sempre foi desregulada, às vezes ela ficava um mês sem vir. Claro que a gente já desconfiou, a gente fez teste umas 3 vezes e nunca era nada. Então eu tive a conclusão que eu não poderia engravidar. E foi aí que a gente relaxou mesmo. Aí a gente teve a certa conclusão que eu não poderia engravidar. Então a gente até falava que a gente sempre teve um sonho de ter filhos, de casar cedo e tal, mas não de ter filhos cedo. Então, tipo, a gente falava, em casa fez tratamento para engravidar mais pra frente, né? Porque a gente realmente acreditou que eu não poderia engravidar. Até que uma vez minha menstruação atrasou tanto que meu namorado ficou com medo. Assim, ele ficou perguntando e eu sempre falava que eu não podia engravidar e tal. Ele acreditava, só que ele chegou à conclusão que eu poderia estar. A gente nesse dia foi no shopping, aí ele me insistiu tanto, comprou. Eu cheguei em casa, decidi fazer o teste e na hora assim que eu coloquei, apareceu lá que eu tava grávida e eu fiquei desesperada. Eu fiquei muito mal na hora e ele também, claro, né? Só que ele me acalmou. Aí depois do teste a gente chegamos à conclusão que iríamos fazer o beta para ter certeza, porque ele para me acalmar, né, falou que poderia ter dado errado, assim, coisa assim. Então a gente, numa terça-feira, na folga dele, no dia que eu ia vir pra casa, que eu ia lá na casa dele às vezes no final de semana, a gente resolveu fazer o teste, fizemos. Ele teve que ir trabalhar, no outro dia eu fui pegar o exame sozinha e o exame deu positivo. E eu já tava com 1 mês no exame, só que quando eu realizei o pré-natal, tava dizendo que eu tava com já 2 meses e pouco. Então, depois do positivo, a gente começou o pré-natal. E quando o beta deu positivo, a gente viu que realmente era positivo, a gente resolveu esconder dos meus pais, porque eu tava desesperada, eu não sabia o que falar. Eu tava com medo do meu pai passar mal, porque ele tem alguns problemas no coração. Então isso me deixou mais desesperada ainda. Eu não sabia o que fazer. E a gente escondeu por um tempinho. Até que eu conversei com o Matheus e pedi pra ele conversar com a minha mãe, né? Sobre a gravidez. E foi então que eu chamei ela pra me buscar na casa dele. E ela então foi lá me buscar e a gente contou pra ela como foi. Ela, claro, ficou desesperada, preocupada, porque nenhuma mãe quer isso pra uma filha, né? Eu tenho certeza que todos nós queremos um futuro melhor para nossas filhas. Então ela ficou muito preocupada, ela ficou com raiva, ela brigou com a gente, só que logo depois o desespero passa de todo mundo, quanto o meu, quanto o dele, quanto da minha mãe, da minha família toda, e a gente começa a se ajudar. Hoje eu tenho muita ajuda dos dois, dos meus pais, do meu namorado e de muita gente. Eu não parei a escola, eu continuei indo para a escola grávida. Esse ano eu pretendo estudar, estou procurando vagas para mim.
E eu não vou parar, mesmo quando ela nascer, eu vou dar um tempinho só e logo vou voltar. Porque eu acredito que filho não interfere em nada se você se esforçar, ele não vai interferir em nada na sua vida, né? Eu tô na minha cabeça, eu quero dar um futuro melhor pra ela, assim como o pai dela também tá, a gente tá se esforçando. A gente vai morar junto, a gente conseguiu comprar uma casa. E a gente tá fazendo a nossa vida agora, graças a Deus. Todo o desespero passou, tudo, e eu queria falar pra vocês meninas estão passando pelo mesmo que eu. Não se desesperem, entendeu? Não pense que o bebê está destruindo sua vida. Não pense nada disso, porque uma criança, ela é coisa de Deus, é uma coisa boa. Então, eu sei que é uma coisa muito complicada, não é uma boneca, é uma criança. E se a gente se esforçar, a gente consegue sim. Não aconteceu como eu queria no meu planejado, que meus planos eram mais pra frente. Mas se veio, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor pra cuidar dela. E não é feio, gente, você estar grávida nessa idade. Claro que é uma coisa que assusta muitas pessoas, inclusive assustou a mim. Só que não é a pior coisa do mundo. Se você ter força de vontade, você consegue superar. Se você ficar com calma, conversa com seus pais, caso vocês tenham medo da reação. Converse com eles, explicam pra eles que uma hora a raiva vai passar, eles vão ficar do seu lado, vão te ajudar, tenho certeza, porque você é filho dele, né? E eu quero pedir pra vocês não abortarem, apesar de tudo, entendeu? Porque a criança não tem culpa do seu erro. Eu nunca pensei em abortar, apesar dos problemas do meu pai. Claro que eu tinha muito medo de acontecer uma coisa com ele, mas eu resolvi esperar, esconder e contar na hora certa. Não contar, ele descobriu. Mas eu acho que foi o melhor. Hoje em dia ele me ajuda muito, tá do meu lado, graças a Deus. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou postar mais vídeos sobre essas coisas, como foi a reação do meu pai, que foi mais difícil. E postar coisas sobre a gravidez, que tem coisas novas que eu vou fazer na minha vida. E eu vou postar aqui pra vocês, caso vocês queiram. Vocês me avisam, deixem aqui nos comentários. E peço que vocês se inscrevam muito no canal para me ajudar a crescer. E eu conseguir postar muitos vídeos pra vocês. Então é isso, galera. Tchau!